É preciso morrer para o mundo para que o Cristo viva em nós. Esse é um dos maiores ensinamentos deixados por Jesus e é também um dos mais conhecidos versículos da Bíblia. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Eu fui crucificado com Cristo, e já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Esse versículo está no Novo Testamento, no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Ele expressa a ideia de que, para que Cristo viva em nós, precisamos morrer para o nosso antigo eu e para as coisas do mundo. O livro de Gálatas foi escrito pelo apóstolo Paulo, um dos principais líderes da igreja primitiva e autor de muitas cartas que fazem parte do Novo Testamento da Bíblia. Esse documentário não é sobre Saulo ou Paulo, mas sobre a mensagem que o livro Paulo e Estevão deixam em nós. Lê-lo vai nos mostrando a cada capítulo que Deus tem um plano para cada um de nós e somos instrumentos de algo muito maior que a nossa própria existência. O amor de Deus, que é infinito e transcende todo o entendimento. Deus é amor e bondade infinita, e é isso que Deus espera de nós, que tenhamos acesso a esse amor, o amor entre espíritos. Mas para que possamos acessá-lo, mesmo que difícil compreendê-lo, precisamos nos desvincular das paixões da carne, das vaidades, do orgulho, do amor pela carne e matéria. Essa encarnação vai passar, outras virão e vão passar, mas o amor que aprendemos ao lado de Cristo irá permanecer conosco. Saulo foi um tirano doutor da lei de Moisés e em nome dela ceifou vidas, assim como a de Estevão, para defender as tradições e que o nome de Deus não fosse dito em vão por falsos profetas. Mesmo sabendo que Deus enviaria o Messias, não o reconheceu nas palavras dos seguidores do caminho e julgou Jesus de Nazaré, sendo um simples carpinteiro que morreu na cruz por se intitular o Filho de Deus. Mas não somos todos. Ele estaria mentindo? Não somos eu e você e todos que habitam esse planeta filhos de Deus? Essa força suprema que não conseguimos ver, mas que conseguimos sentir? Não é Ele o Pai de todos nós? Segundo os fariseus, apenas os que seguiam os mandamentos de Deus deixados pela lei de Moisés eram considerados filhos de Deus. Todos os outros eram feiticeiros, blasfemos, ou sei lá, qualquer outra coisa. Sim, o Messias prometido veio. Veio humilde, em uma família humilde, não possuía riquezas nesse mundo e nem qualquer conforto. Trabalhou como um carpinteiro para nos mostrar com um exemplo que só o trabalho nos dignifica. E trabalhou. E foi bem inclusivo, sabe? Ele era um príncipe bem acessível. Todos eram bem-vindos de estar na sua presença, e ainda somos. Assim como muitos, Saulo não creu no Jesus de Nazaré. Como pode Deus enviar o seu filho tão pobre? Não faz sentido. E como Deus permitiu que o próprio filho fosse crucificado, sendo ele Deus? Não tem como crer num negócio desses. Mas Deus não desiste dos seus filhos e enviou Abigail, e depois enviou Estevão, e depois veio ele mesmo, e depois Ananias. Depois de ver o próprio Cristo, Saulo finalmente sentiu que tudo que falavam sobre ele fazia sentido. A doçura e o desprendimento de Abigail, a serenidade de Estevão, Eziel, nos últimos momentos, mesmo sendo sacrificado, pedia a Deus pela sua conversão e que o perdoasse. Então Paulo reconheceu que Jesus o Nazareno era o Messias prometido, que viria a esse mundo
para nos ensinar o que é o amor. Eu trabalhava das 5h30 a 1h30, 2 da madrugada. Foi assim que foi recebido o livro Paulo Estevão. Eu tinha que receber, passar a limpo e depois eu mesmo datilografar. Mas isso durou muitos anos. Mas quando eu aposentei, ele falou assim, eu não falei com você que isso era possível, ser médium e ser um profissional. É só ter a disciplina do tempo.